Paz do Senhor, meus irmãos, graças a Deus. Hoje, nossa lição de número 9. O nosso tema é José, fazendo a diferença, aceitando Jesus. Irmãos, infelizmente, José não é uma figura que é muito falada na igreja, né? Você não escuta muitas pregações a respeito de José, pai adotivo de Jesus. Mas ele foi uma da figura, alguns dizem até que mais importante do que todos os personagens bíblicos. Por quê? Porque para Moisés, Deus colocou o povo dele na responsabilidade. Para os profetas, a mesma coisa. Mas para José, Deus colocou o seu próprio filho na responsabilidade de José. Olha o tamanho da responsabilidade deste homem de cuidar daquele que seria o Cristo, daquele que era o Filho de Deus. Amém? Nosso texto do dia, que está em Mateus capítulo 1, versículo 19, diz assim: Então José, seu marido, como era justo e não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. Irmãos, José era um homem correto, José era um homem certo, José era um homem obediente. Nós vemos aqui que ele, vendo que algo sobrenatural tinha acontecido, ele queria deixar Maria secretamente, mas Deus não permitiu, porque Deus tinha um plano, José com o seu filho Jesus. Nosso texto bíblico está em Mateus capítulo 1, do versículo 18 ao 25. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se juntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Irmãos, nós sabemos, já conhecemos a história, Maria recebeu esse dom de Deus, e claro, meus irmãos, ia ficar mal falada, por isso que José queria deixar ela secretamente. E tudo isso, todo esse cenário ocorreu no momento assim que hoje existe o preconceito, né? Naquela época, então, era muito mais, ainda hoje no Oriente Médio, é muito terrível essa questão. E nós vemos que isso também atingiria Maria, como provavelmente atingiu. Então nós vemos aqui que José, ele quis deixá-la, ele quis se ausentar, como nós já falamos, secretamente, mas Deus não permitiu. Aqui no versículo de número 24, e José, despertando do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher. Então nós vemos aqui que, claro, provavelmente José também ficou em dúvida sobre alguma coisa, será que Maria fez isso ou fez aquilo? Mas nós vemos que Deus, que o Espírito Santo que o anjo falou com José e disse para recebê-la, e ele a recebeu, né? Casou com ela e tudo certinho, e aí, meus irmãos, seguiu a vida. Mas nós temos mais coisas aqui. José antes de Jesus, um noivo justo. Um contexto que José nos é apresentado no Novo Testamento corresponde a uma interseção com o Antigo Testamento. Mateus liga o Antigo como o Novo, dando continuidade ao texto por meio de uma genealogia. Então começa com uma genealogia. Irmãos, nós vemos que José era descendente de Davi, direto de Davi, da linhagem de Davi. E nós vemos aqui, meus irmãos, que ele era um homem, ele era um noivo justo, ele fez tudo conforme tem que ser feito, tudo certinho. Alguns dizem que José era bem mais velho do que Maria, mas a questão é aqui da personalidade dele. O que ele era? Ele era um homem justo, ele era um homem correto, um homem respeitador. A palavra diz que José, mesmo tendo recebido Maria como sua esposa, não a conheceu até que ela deu à luz. Então José teve paciência, esperou ela conceber Jesus, e depois eles tiveram uma vida de casado. Ou seja, ficaram um bom tempo casado sem ter relações sexuais. Então aqui José, nós vemos, meus irmãos, que José é um homem paciente, um homem que sabe, um homem respeitador, como está dizendo a lição, soube respeitar Maria, soube respeitar o tempo de Maria dar à luz. Amém? E aqui no 3, um homem obediente. Obediência é uma característica que Deus espera ver em nós. Irmãos, José foi obediente a Deus do começo ao fim. José foi muito obediente a Deus. Muito, muito, muito mesmo. José foi um homem obediente a Deus. Tudo aquilo que Deus mandou ele fazer, ele
fez. Largou tudo, largou família, largou trabalho. E quando Deus falou que ele deveria ir para o Egito, ele foi para o Egito, ele fugiu, ele foi para o Egito. Porque aí você vai dizer, nossa, mas também... Irmãos, o que está na cabeça do homem, ninguém sabe. Quantos pensamentos acelerados passaram na cabeça de José? Não é meu filho, por que eu estou fazendo isso? Com certeza isso também passou na cabeça de José. A dúvida também passou, será que ele é realmente o filho de Deus? Porque às vezes Deus fala conosco e dali um tempo, às vezes a gente parece que esquece. Então provavelmente isso também afligiu José. Mas José foi firme, foi fiel, foi obediente ao mandado do Senhor. Parte 2. José, pai de Jesus, era trabalhador. O Oriente Antigo possui um cenário econômico vivo e muitas profissões eram desenvolvidas. Irmãos, quando fala carpinteiro, só para nós ter uma ideia, não é a mesma coisa. Alguns estudiosos dizem que não é a mesma coisa como carpinteiro nos dias de hoje, onde se constrói cadeira, se constrói mesa, se trabalha com a madeira em si. Mas na época de Jesus, o que acontecia? O carpinteiro ele construía casas. Segundo estudiosos, o carpinteiro construía casas. Então nós vemos que José era um tipo de um engenheiro, né? Porque muda um pouco a questão. Mas isso não é que, não, eu não estou dizendo, afirmando, estou dizendo para nós termos uma ideia de como poderia ter sido também a questão da profissão de José. Era um homem trabalhador, era um homem que tinha compromisso com a sua família. José tinha compromisso com a sua família. José era um homem trabalhador, ele trabalhava muito. Como está dizendo na lição, provavelmente ele herdou esse ofício do seu pai. Ele herdou esse ofício do seu pai. Então José era um homem muito trabalhador mesmo. Não pense que Jesus tinha uma vida ruim, não, meus irmãos. Jesus teve uma vida razoavelmente boa. Alguém pensa que Jesus era coitadinho, era pobrezinho. Não, meus irmãos. Jesus aprendeu um ofício que poucos tinham condições de exercer ou não sabia exercer. Jesus aprendeu esse ofício da carpintaria, trabalhou com o pai, e José tinha uma condição financeira boa sim, porque ele sai de Nazaré, depois vai lá para Belém da Judéia e procura lugar para ficar, depois sai dali, vai para o Egito. Como é que ele teria condições de se manter? Claro, os reis magos depois ajudaram para que fugisse, tudo, mas a questão José não era pobrezinho, não. José tinha uma condição financeira razoavelmente boa. Um exemplo de adoção. José acreditou tanto no plano de Deus que adotou Jesus como seu verdadeiro filho. Então, Jesus, ele entra na linhagem de José. Ele entra na linhagem de José. Então, nós vemos aqui que José passou para Jesus a sua linhagem. Nós vemos que Jesus, filho de Davi, passou para Jesus a sua linhagem. E ele foi um homem que adotou aquele menino como seu próprio filho. É assim que deveria ser. Todo pai que adota uma criança deveria tratar como seu próprio filho. Então José aqui, ele trata aquele menino como seu próprio filho. Mas também, era Jesus. Não é bem assim, irmãos. As coisas não são tão simples assim. Para nós hoje, quando nós lemos os evangelhos, quando nós lemos as cartas, quando nós lemos o Antigo Testamento, para nós é fácil, é Jesus. Mas e naquele momento? Um turbilhão de pensamentos passando na sua mente, pessoas falando na sua cabeça. O que fazer? Então tem que ter muita fé. Então ele adotou aquele menino como seu filho, como seu próprio filho. Mas um falou que talvez não seria, Maria devia ter cometido uma infidelidade. Irmãos, isso com certeza aconteceu, irmãos. Fique tranquilo, mas isso com certeza aconteceu. Por que eu estou dizendo fique tranquilo? Porque isso são coisas que acontecem no dia de hoje e também acontecia de antigamente. Então, essa é a questão. E aqui na parte 3, exemplo de obediência. Por sua obediência, Deus cumpriu sua profecia. Deus não deixou de registrar em Mateus 1:22 que tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta. Este texto diz como o anúncio da gravidez de Maria e o propósito do nascimento de Jesus. Então, nós vemos o quê? Que tudo aquilo que aconteceu
tanto no antes, né, quando o anjo veio falar com Maria, e depois quando os fatos foram ocorrendo, tudo isso está registrado no Antigo Testamento. A maioria está registrado. Ele deveria para o Egito, aquela coisa. Principalmente o livro de Isaías vai retratar muito acerca de Jesus. Então aqui continuando, a palavra de Deus, a palavra que diz do Egito chamei meu filho, um segundo texto, Mateus 2,23, mostra que Jesus, ainda pequeno, sendo levado para a região da Galileia, a uma localidade chamada Nazaré, cumprindo o que fora dito pelos profetas, ele será chamado Nazareno. Então tudo foi cumprido por aquilo que Deus tinha dito. Então tudo aquilo que aconteceu na vida de Jesus e com a sua família, vamos dizer assim, tudo aquilo já estava registrado. E nós vemos aqui que veio um cumprimento da palavra de Deus, se cumprindo dia após dia. E aqui na parte 2, a obediência substitui o medo. A cada vez que Deus falava com José, vemos que a obediência substitui o receio. Ele obedeceu a Deus, recebendo Maria como sua esposa e levando o menino Jesus para o Egito. E depois saindo de lá para a Galileia. Irmãos, cada vez que José foi se entregando a este propósito, cada vez que José foi se entregando aquilo que Deus tinha para fazer, ele foi tendo mais fé e a sua entrega também foi cada vez sendo maior, porque ele foi se entregando e foi tendo fé, e isso foi crescendo dentro do coração dele. Então nós vemos que o medo, o receio, as más línguas, irmãos, na época de Jesus também existia muita fofoca. Não pensa que a fofoca é coisa dos nossos dias, não. Na época de Jesus também existia muita fofoca. Então aqui, tudo isso foi substituindo o medo e o receio que José tinha. Será que é isso mesmo? Será que não é? Como é que vai ser? Não, irmãos. Tudo aquilo que aconteceu foi providência de Deus. Deus permitiu que tudo aquilo acontecesse na vida de José, na vida de Maria, na vida de Jesus. Tudo isso foi Deus que permitiu. Mas uma coisa também, meus irmãos, que quando Deus permite, Deus cuida. Então nós vemos que todos os momentos Deus foi cuidando daquela família. Ah, mas também Jesus estava lá. Não, meus irmãos, porque aquele homem José, fez a diferença. Ele teve obediência, ele acreditou no projeto de Deus, ele acreditou na palavra de Deus, ele teve fé naquilo que o Deus Todo-Poderoso falou através dos profetas e tinha falado diretamente com ele. Mas vai dizer, mas também um anjo falou com ele. Às vezes a gente pensa, meus irmãos, que tudo é fácil. A gente lê a história, pensa que tudo foi simples, mas não foi. As coisas que nós pensamos hoje na questão de dúvidas e muitas outras coisas, também é que eles também tinham. Não pensa mas também, né, é Deus, é Jesus, é um anjo. Se o anjo também tivesse falado comigo, também eu teria acreditado. Mas eles não tinham a Bíblia impressa como nós temos hoje, só para ficar registrado. Por quê? Porque da mesma forma que eles tinham dúvidas antigamente, nós também temos hoje. Mas claro, quando nós cremos e confiamos em Deus, todo medo, todo receio cai por terra e nós vamos seguir em frente. Mesmo que esses pensamentos muitas vezes venham a querer nos assolar, venham a querer tomar ocasião na nossa vida, mas nós seguimos em frente. Amém? O papel do sobrenatural na vida de José. Mateus nos diz que Todo-Poderoso falou por meio de sonhos com José 4 vezes. Irmãos, então Deus, como eu havia falado, Deus falou com José através de sonhos. Deus falou com José, meus irmãos. Deus falou com José. Deus não deixou José alheio totalmente daquilo que Deus iria fazer. Deus falou com José. Mas José o quê? Teve que fazer a parte dele. Deus fez a parte dele, José fez a parte dele. Então nós vemos que quando Deus fala, Deus se responsabiliza. Não pensa que nós estamos alheios do mundo, não. Deus se responsabiliza quando ele fala. Basta nós termos fé no seu Filho e nós temos que entender uma coisa. Eles não tinham a Bíblia impressa como nós temos no dia de hoje. Eram pergaminhos que eram bem restritos, que eram lidos na sinagoga, porque naquela época já tinha sinagoga, e também às vezes lia no templo, mas normalmente esses estudos eram feitos na sinagoga pelo intérprete, e nós vemos pelo escriba, né, que ele escrevia, os copistas, né, que escrevia, e eles também tinham a lei de cor, então eles escreviam e também faziam a leitura da lei
na sinagoga. Então, o único acesso que eles tinham era esse. Não tinham acesso como nós temos hoje. Bíblias de várias traduções, de várias editoras, não tinha. Então, nós temos que entender que para ele foi difícil, para nós é difícil também, e todos vivem a sua dificuldade. E a nossa conclusão: José entrou para a história como o pai terreno de Jesus, cumprindo o papel de Deus em sua vida. Os momentos marcantes que vivenciou para ser pai do Filho de Deus fizeram dele um participante ativo na história da salvação. Ele entrou para a história da cristandade como um homem justo, temente a Deus, obediente e que teve a oportunidade de ser chamado o pai do esperado das nações. José teve um trabalho, teve um ministério importantíssimo no reino dos céus. É isso que nós temos que entender. Amém? Você ainda que não é assinante do nosso canal, está convidadíssimo a assinar e que Deus te abençoe em nome de Jesus. Fique na paz.